Boa tarde, pessoal. Vamos para a nossa revisão aí da lição, ou antecipação da lição da próxima semana. Chegando ao fim do trimestre, última lição desse percurso que tivemos aí de estudos sobre as três mensagens angélicas. Chegamos ao fim do trimestre com uma proposta dupla. A primeira delas é a essência da lição dessa semana, e a segunda delas é o lembrar de tudo aquilo que a gente estudou durante o trimestre. A lição dessa semana, de alguma forma, toca em vários pontos que percorreram a lição do trimestre para, a partir disso, definir o que é a essência dessa manifestação de glória que aparece aí no texto base da lição dessa semana. Então vamos para o título da lição e verso. Quem pode me ajudar? Título: Iluminados com a glória de Deus. Verso: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Apocalipse 18:1. O, a essência da lição dessa semana tem a ver com o finalzinho da história do mundo, o finalzinho da história do plano da redenção, e a cena que a gente está observando no capítulo 18, especificamente no capítulo 18 de Apocalipse, tem a ver com a queda de Babilônia, ou seja, o finalzinho mesmo da história, o finzinho da história, quando as duas últimas mensagens angélicas são postas em marcha no seu sentido pleno, no seu sentido mais grandioso e mais grave, consequentemente. No capítulo 18 de Apocalipse, a gente tem um convite que é feito dentro desse contexto, e esse convite é um convite a todos os que estão no mundo e que, de alguma forma, estão iludidos por Babilônia, estão sendo convencidos por Babilônia nas suas diversas formas de engano. As duas últimas mensagens angélicas trazem, dentro do seu contexto, uma advertência a quem está sendo enganado e, ao mesmo tempo, uma antecipação de uma série de fenômenos para quem vive a perspectiva das promessas de Deus e das profecias que apontam para o tempo do fim. Daí os títulos que vocês vão encontrar na lição dessa semana. O primeiro desses títulos é o nome de um livro, inclusive, que de forma curiosa está sendo posto como a abertura da lição, na lição de domingo, Preparação para a Crise Final. É um livro antigo, quem tem um pouquinho mais de 15 anos de idade vai lembrar do livro. Faz parte aí de um dos clássicos da história de interpretação profética dentro da Igreja Adventista. Vale a leitura para quem tiver ainda a possibilidade de acesso. Acho que o livro deve ter em PDF na internet, porque é um livro antigo e já tem domínio público. Vale a leitura como parte do estudo da semana. Mas por que essa proposta de preparação para a crise final? De que crise estamos falando? O texto que vocês vão encontrar na lição de domingo, na abertura, tem a ver com essa crise. É o texto de Tessalonicenses 5, versos de 1 a 6, e nesse texto tem um conjunto de afirmações importantes, das quais o centro de atenção é Cristo vem, no que diz respeito à perspectiva da sua vinda, data da sua vinda, momento da sua vinda, ele vem como um ladrão, ou seja, na hora em que ninguém espera. O detalhe interessante desse texto é que o ninguém espera tem a ver com quem não está acompanhando as profecias, tem a ver com o mundo, mas o povo de Deus não é pego de surpresa, e daí a preparação para a crise final. Ou seja, o povo de Deus é chamado a estar atento aos eventos, estar atento às notificações de Deus e às advertências de Deus para que não seja pego de surpresa. E nesse sentido, qual é o preparo que se espera do povo de Deus? Ou seja, começamos a fazer alguns aportes das lições anteriores. Então, primeira coisa importante para que o povo de Deus esteja preparado para o que vem pela frente é o conhecimento autônomo, profundo, pessoal da verdade. Isso tem a ver com a lição que vamos encontrar na segunda-feira, que é um apelo a que a gente se aferre à verdade como antídoto ao número de enganos, ao volume de enganos com os quais Satanás pretenderá, de alguma forma, desviar a atenção daquilo que é a verdade de Deus.
E só há um jeito de fazer frente ao engano, no sentido direto, e não ser pego pelo engano, que é conhecer profundamente a verdade. Ou seja, o primeiro item do preparo para a crise final é apegar-se à verdade. O estudo da palavra de Deus, a compreensão individual da palavra de Deus. Individual aqui não quer dizer uma interpretação isolada da verdade de Deus, mas individual no sentido de que ninguém pode estudar por mim, ninguém pode conhecer por mim, ninguém pode fazer isso em meu lugar. Ou seja, cada um dos filhos de Deus é responsável por si mesmo no que diz respeito à profundidade, ao apego, à compreensão da vontade e da palavra de Deus. Ou seja, o primeiro elemento do preparo para a crise é aferrar-se à palavra, é aplicar-se ao estudo da palavra de Deus. E, em particular, no estudo da palavra de Deus, a atenção que deve ser dada, principalmente no tempo em que vivemos, aos textos de Daniel e Apocalipse, lembrando que esses mesmos textos que nos servem de crescimento e de preparo podem nos servir também de estorvo, desde que a nossa busca nesses livros não seja adequada. E aí vale lembrar o porquê estudamos profecias na Bíblia e o porquê Daniel e Apocalipse são importantes. Não é para adivinhar o futuro, não é para tentar ficar fazendo contas sobre o futuro, não é para tentar fazer especulação sobre os eventos futuros no que diz respeito a como essas coisas vão acontecer, mas é saber o que vai acontecer e saber a distinção entre a verdade e o erro, para que se possa estar de pé quando o erro se manifestar e fazer frente a ele no sentido de fidelidade a Deus. Esse é o objetivo de estudo de Daniel e Apocalipse, é a razão pela qual esses textos são incentivados como estudo para esse tempo em que vivemos. Dentro dessa perspectiva de que conhecer a verdade é um ponto vital, é um ponto importante para esse tempo, há dois aspectos da verdade que estarão em bastante evidência no nosso tempo. O primeiro deles é a lei de Deus, alvo primário das acusações de Satanás. Durante o seu processo inicial de queda, ou seu processo inicial de rebelião, o ataque de Satanás foi frontal à lei de Deus como sendo uma lei injusta, impossível de ser seguida e necessária de ser mudada. E durante toda a sequência da história do pecado, a gente vê Satanás atacando a lei de Deus de múltiplas formas. Portanto, no tempo do fim, esse é um item de objeto e atenção de Satanás bastante intenso. Em particular, dentro da lei, dois aspectos. Um deles central, que é a questão do sábado, e um deles periférico, que é a questão da imortalidade da alma. Ah, mas o que tem a ver a imortalidade da alma com a lei? Duas coisas. Número um, a lei descreve o pecado e, como resultado do pecado, a morte. E a imortalidade é uma forma de contraposição ao resultado da inobservância da lei, ao resultado da desobediência. Portanto, se o ser humano não morre, ou se a morte não é algo como a Bíblia descreve, o fim de todas as coisas, então a lei perde a sua efetividade enquanto imposição sobre o pecado. Lembrando que pela lei vem o conhecimento do pecado e pelo conhecimento do pecado a morte. Se a morte já não está, então o conhecimento do pecado se torna algo irrisório, algo que eu posso não me dar conta. Então esse é um aspecto ligado a essa questão da imortalidade e o seu impacto sobre a lei. Mas há um outro aspecto da imortalidade que também impacta a lei de Deus, e essa em particular impacta o segundo mandamento, que é a questão de que, crendo na imortalidade, nós passamos a ter a condição de existência pós-morte como algo efetivo, e tendo isso como efetivo, o relacionamento com quem já morreu passa a ser parte da condução de um grupo de doutrinas do cristianismo. Dentre essas doutrinas, a adoração aos que se foram, ou o exercício de mediação por aqueles que já se foram e encontram no céu e podem mediar nossas questões diante de Deus. E isso fere diretamente o segundo mandamento do Decálogo. Portanto, esses dois aspectos estão em evidência nos estratagemas do engano, no que diz respeito ao impacto ao cristianismo e ao impacto nas verdades centrais da Bíblia. Mas não é só isso. O engano se manifesta de múltiplas formas.
para dar sustentação a isso. E uma parte do engano cria uma esteira, um lugar comum para uma questão sensitiva do processo do relacionamento com Deus, do evangelho e da doutrina. E a experiência passa a ter mais valor do que o conhecimento. E isso não quer dizer que a experiência não seja importante e que o processo da minha experiência com Deus não seja algo significativo. Mas quando eu coloco que a experiência, no sentido de sensações, é mais importante do que o conhecimento, então eu entro num campo perigoso, porque no campo do sobrenatural, distinguir sensações, distinguir ações sobrenaturais, não é algo tangível ao ser humano. O que significa que tanto Deus como Satanás podem produzir manifestações sobrenaturais. E se eu não tenho o conhecimento da verdade para julgar a origem dessas manifestações, facilmente eu sou enganado por manifestações cuja origem seja Satanás e não Deus. E essa é uma outra forma, os sinais, prodígios, maravilhas e todas as coisas que Satanás executa dentro do contexto deste mundo, elas são formas de engano bastante tangíveis, fáceis de enredar qualquer ser humano que não tenha o conhecimento da Bíblia para conseguir distinguir os fenômenos e saber o que é que vem de Deus e o que não vem de Deus. Portanto, esse aspecto do preparo para a crise no conhecimento da verdade, e não só a questão do conhecimento da verdade, mas a aplicação dessa verdade na vida é algo importantíssimo para a separação entre o que é o que segue a Babilônia e aquilo que é o que segue a Deus. O povo que se envereda pelas estradas largas de Babilônia ou o povo que vai pelo caminho estreito das propostas de Deus. Nesse sentido, a gente ainda vai observar ali na lição de segunda-feira um destaque para uma questão em específico, que é a questão da configuração histórica, a metodologia e configuração histórica com que Satanás produzirá o engano no fim dos tempos. Falamos disso na lição da semana passada, um pouquinho sobre isso, quando revisamos aí algumas coisas do período histórico, mas particularmente a lição dá atenção a duas questões principais. Uma delas, qual é o objetivo de Babilônia e da conformação de Babilônia com todos os reis da terra e com todos os que lhe servem, todas as outras mulheres que se aliam a Babilônia. O objetivo é a questão da unidade mundial, num momento em que o mundo sofre crises por todos os lados. E essas crises que se avolumam pelo mundo, na realidade, criam um campo fértil para a necessidade de um salvador da pátria, para a necessidade de alguém que unifique e produza estabilidade, paz naquilo que é a confusão. Uma parte disso vai estar atrelada à imagem que este poder tem, no sentido de imagem aqui, não a imagem da besta lá do texto de Apocalipse 13, mas a imagem no sentido de branding, no sentido de marca, no sentido de percepção, a imagem de integridade, a imagem de serenidade, a imagem de estabilidade que o processo religioso traz como uma alternativa, uma forma de solução desses conflitos do mundo. E a outra, a necessidade de um poder. E aí a lição também traz à tona a questão de qual é o poder que tem condição de fornecer autoridade e poder à besta para que execute os seus intentos. E aí vem à tona a discussão do papel da América do Norte como o país anteriormente protestante do mundo e defensor da liberdade, agora fornecendo sua autoridade e o seu poder para que a besta exerça o domínio sobre todas as coisas. E aí os dois grandes erros são postos em marcha, a imortalidade da alma e a questão da santidade do domingo. Então esses aspectos são importantes de se observar nessa questão da manifestação deste poder, no contraste com a questão do conhecimento da verdade. E lembrando que o conhecimento da verdade está intimamente ligado com as duas mensagens angélicas, a segunda e terceira mensagens angélicas, quando estas apresentam, no caso da segunda mensagem, a noção do que é Babilônia e o seu processo de desmascarar as diversas formas de engano, lembrando que o povo de Deus contrasta com Babilônia nesse aspecto, na manifestação da segunda mensagem angélica, ou seja, o povo de Deus ele escolhe a verdade, não a mentira, ele aceita a Bíblia e não a tradição,
ele aceita os ensinos bíblicos e não as doutrinas falsas construídas ao longo de todo o período medieval. E na mensagem do terceiro anjo, um aviso direto, um aviso formal e direto a respeito da questão da marca da besta, a respeito da adoração e reconhecimento dela como autoridade. E a advertência de que o povo de Deus não se permita isso. Olhando para essas questões, olhando para esse processo todo, a gente continua na lição dessa semana, no nosso percurso, e a terceira parte da lição vai apontar para uma questão interessante. A reforma, produzida lá no fim do período medieval, na última parte do período medieval, ou seja, a partir do século XV, a reforma que ali é proposta, ela não termina quando o processo da estrutura medieval acaba. A reforma foi o pontapé inicial, mas ela não para ali. A reforma deveria ter continuado com um processo crescente de resolutividade na questão de recuperação das verdades bíblicas que se perderam durante o período medieval. O fato é que isso não ocorreu, a reforma até aconteceu, houve um impacto fantástico da reforma no que diz respeito à possibilidade de acesso à Bíblia, à possibilidade de conhecimento bíblico, porém, os reformadores foram morrendo e os seus discípulos pararam o estudo, pararam o processo. O resultado, nem todas as verdades bíblicas foram recuperadas. A reforma deu o pontapé inicial, mas não terminou esse processo. E quando a gente observa as profecias de Apocalipse, principalmente no que diz respeito às duas últimas igrejas, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, ou quando a gente observa os dois últimos selos dentro da perspectiva das profecias apocalípticas, ou quando a gente observa Apocalipse 13, 14 e 18, e observa com uma certa atenção, o que a gente percebe? Deus suscita, já que houve uma paralisação, ele suscita pessoas que dediquem-se a estudar, a aprofundar-se naquilo que a reforma começou, mas não terminou. E a gente vai observar isso exatamente na transição entre 1798 e 1844, período da Igreja de Filadélfia. Esse período, Deus suscita pessoas que terminem a investigação bíblica ou concluam o processo de recuperação da verdade bíblica. E o resultado disso é que você tem, a partir desse contexto, o surgimento do remanescente. Os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. A manifestação do dom profético dentro desse período, como uma advertência de que a reforma não terminou, de que ainda há coisas por estudar, é uma advertência que permanece como uma luz de advertência ao povo de Deus do tempo do fim. Ou seja, a reforma iniciada lá atrás, ela continua. Continua no aspecto das verdades bíblicas e continua no aspecto do chamado de Deus à transformação. Afinal de contas, a reforma não é só um conjunto teórico de doutrinas, não é um conjunto teórico teológico. A reforma é uma mudança de prática de vida baseada nesses conhecimentos bíblicos. O que significa que, para que Cristo volte e encontre um povo preparado para terminar a obra, para que os eventos finais ocorram, é necessário que exista um povo que viva essa verdade. Então, um dos aspectos da preparação para a crise final, além do conhecimento da verdade, é a prática dessa verdade. E esse é o outro elemento importante da lição dessa semana, principalmente por quê? Porque o texto central dessa semana, que é o texto de Apocalipse 18, o verso 1 em particular, 1 e 2, para a gente ser mais ampliado, mas o 1 em particular como ponto de partida, tem como referência uma questão importante. Vem um anjo que ilumina com a sua glória toda a terra. E a grande pergunta é: o que é essa glória? Quando a gente se aprofunda um pouquinho na sequência do estudo do capítulo 18 e junta ele com o capítulo 14, o que a gente percebe é que essa manifestação de glória que aparece ali, na realidade, é o comportamento dos filhos de Deus que o aceitaram. Portanto, a glória de Deus é manifesta nas pessoas. E as pessoas concluem a obra de espalhar em testemunho
o evangelho ao mundo todo. Portanto, a razão pela qual o mundo se enche com a glória é que o povo de Deus recebe o dom do Espírito e termina a obra. E para que isso seja possível, é necessário que esse povo tenha reproduzido o caráter de Deus, para que o derramamento do Espírito Santo se efetive sobre eles e a obra termine, a obra conclua o que precisa ser feito para que Cristo volte. Portanto, o título da lição, quando a gente tem lá a abordagem Iluminados com a Glória de Deus, tem a ver com isso. Ou seja, a terra foi iluminada com a glória de Deus, porque os filhos de Deus foram iluminados com a sua glória e assim iluminaram a terra. Essa é a ordem dos fatores aqui. Ou seja, o que é esse anjo forte manifesto no texto? E por que ele tem essa autoridade? Inclusive, a lição faz alusão, se vocês olharem lá com atenção, a lição vai fazer alusão ao fato de que Jesus usou essa expressão que está aqui, de manifestação de glória e autoridade, em algumas de suas referências. E essa grande autoridade que é manifesta aqui no capítulo 18, e que está também lá no capítulo 10, o verso 1 de Mateus, quando Jesus envia os discípulos para uma missão, a autoridade que é transferida aos discípulos e a glória que se manifesta a partir dos seus atos em sinais, prodígios, maravilhas, na pregação e testemunho, é a mesma palavra usada aqui, nesse capítulo, no capítulo 18, no verso 1. Ou seja, de fato, essa manifestação de glória e de autoridade que aparece aqui é o derramamento do Espírito Santo na sua forma plena, na sua forma mais aguçada, que o mundo todo é de alguma forma impactado. Se a gente lê Joel capítulo 2, fica fácil de entender o que está nesse texto do capítulo 18, verso 1, porque Joel capítulo 2 diz exatamente isso: o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne, a terra inteira será iluminada com sua glória. Isso significa que no preparo para a crise final, um dos elementos de expectativa é o derramamento do Espírito Santo, para que se cumpra o que está aqui descrito nesta profecia, para que se cumpra essa perspectiva da manifestação da glória. Então, para que o Espírito Santo seja derramado, que coisas têm que acontecer? O povo de Deus tem que conhecer a sua verdade, o povo de Deus tem que aceitar essa verdade, o povo de Deus tem que viver essa verdade para que o Espírito encontre, então, guarida, habitação no povo de Deus. Se a gente voltar no tempo, 2000 anos atrás, lá no Pentecostes, exatamente isso que faltava, e por isso eles se reuniram durante aqueles dias que aguardavam a manifestação do Espírito Santo, fazendo que coisas? Orando, estudando a palavra de Deus e se tornando um povo. Quando eles se tornaram um, quando todas as rusgas entre eles estavam resolvidas, quando a compreensão da palavra de Deus estava sedimentada, o Espírito Santo se manifestou e eles foram para a rua e começaram a pregar. E o impacto foi o que a gente conhece no início da história cristã, pós-Pentecostes. Portanto, a glória de Deus tem essa perspectiva como promessa para o nosso tempo, de maneira que o mundo seja advertido de que Babilônia ruiu e de que há um chamado de Deus para que aqueles que são sinceros e estão em Babilônia enganados, mas enganados de fato, e não enganados porque se deixaram enganar, possam sair dela antes que se manifestem os juízos de Deus sobre Babilônia. Uma coisa em particular que a gente vai encontrar também na lição dessa semana, isso vai estar lá na quarta-feira, é o fato de que essa manifestação da glória de Deus e o chamamento último à Babilônia tem uma ligação direta com a mensagem da justificação pela fé. Afinal de contas, a obra que produz a transformação no coração dos filhos de Deus não é uma obra humana, não é uma obra no sentido de esforço humano ou potencialidade humana. Ela é uma obra de transformação de fora para dentro. De dentro para fora existe uma escolha que o ser humano faz de depositar sua confiança em Deus. Mas de fora para dentro há um processo de atuação de Deus na transformação do ser humano. Não um passe de mágica, não do estalar dos dedos e mudar o ser humano contra a sua vontade, mas o processo de força que permite a mudança, de poder que permite a transformação, é um processo sobrenatural. Ou seja,
Quando o ser humano se entrega a Deus, Deus age nele, porque ele permitiu. E uma vez permitido, há a transformação. Portanto, a mensagem da justificação pela fé tem como essência o fato de que o poder de Deus transforma. Transforma no sentido de reabilitação desse ser humano, uma vez que Cristo pagou pela culpa do pecado. Transforma no processo da santificação, uma vez que a comunhão com Deus permite essa transformação. E, por fim, transformará na glorificação final, quando o ser humano será transformado e voltar a ser a imagem e semelhança com Deus de fato. Um outro aspecto da justificação pela fé importantíssimo deste tempo em que estamos é o fato de que a justificação pela fé é uma resposta, de forma direta, ao engano produzido pelo rompimento com os efeitos do sacrifício de Cristo, algo que aconteceu no período medieval. Uma vez que a igreja medieval assume para si a responsabilidade de perdoar pecados, de salvar o ser humano e de adentrar seres humanos ao céu ou de lá retirá-los, ela assume o papel de Cristo e retira aquilo que era poder exclusivo de Cristo. A mensagem da justificação pela fé é uma resposta direta contra isso, uma vez que ela afirma que justiça só vem de Cristo e não da igreja. Justificação só no sangue do Cordeiro e nenhum outro lugar. Daí o antagonismo entre Daniel 7 e 8 com o poder medieval. Quando o poder medieval ascende ao céu, retira o sacrifício contínuo do Cristo, atinge o príncipe do exército celestial e blasfema contra ele, ou seja, ocupa o seu lugar e a sua função. Esse também é um ponto importante neste tempo. Ou seja, a mensagem da justificação pela fé, que começou lá atrás, na Reforma, no século XV e XVI, principalmente, ela volta a ser um ponto importantíssimo no fim da história para mostrar o que de fato a Bíblia diz a respeito de justiça, o que de fato a Bíblia diz a respeito de salvação. E, por fim, essa questão da justificação pela fé traz um ponto importante em cena. A acusação inicial de Satanás é de que Deus é tirano e sua lei é imperfeita e impossível de ser seguida. O sacrifício de Cristo na cruz, o amor de Deus manifesto na morte de seu filho, é um tiro a esta acusação. Uma vez que Deus deixa de ser o tirano pintado por Satanás e passa a ser o Deus de amor, que não poupou seu filho em salvação de todos. Isso também é uma parte importante, atrelada à questão da justificação pela fé, de mensagem para este tempo. Ou seja, naquilo que diz respeito ao preparo para a crise final, além de todos os eventos que nós já vimos nas lições anteriores que dizem respeito ao tempo do fim, esses pontos importantes do que será o conflito e de quais são as formas de resposta a esse conflito manifestas tanto na vida quanto no conhecimento do povo de Deus são os elementos importantes para fechamento da lição desse trimestre. A lição termina com um texto que eu vou trazer à tona aqui, lá na parte dos estudos adicionais, no final da lição. Se a gente olhar na lição de sexta-feira, tem um texto interessante lá para logo no começo de fechamento da lição. Servos de Deus com o rosto iluminado, irradiando uma santa consagração, se apressarão de um lugar a outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada advertência e haverá milagres, os doentes serão curados, os sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem. Satanás também realizará seus falsos milagres, fazendo até mesmo descer fogo do céu diante do povo. Assim, os habitantes da terra terão que tomar uma decisão. A mensagem será levada avante não tanto por argumentos, quanto pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados. A semente foi semeada e agora germinará e frutificará. As publicações distribuídas pelos missionários têm exercido sua influência, mas muitos que ficaram impressionados foram impedidos de compreender completamente a verdade ou de prestar obediência a ela. Agora, os raios de luz penetram por toda parte, a verdade é vista em sua clareza, e os leais filhos de Deus cortam os laços que os têm prendido. Laços de família, relacionamento na igreja, não têm poder para detê-los agora. A verdade é mais preciosa que tudo mais. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, um grande número de pessoas se posicionará ao lado do Senhor. Isso fecha a lição do trimestre, e esse texto, para mim, fecha com chave de ouro, esse texto do grande conflito, toda a questão
que estudamos ao longo do trimestre. Ou seja, o povo de Deus tem uma responsabilidade última na história do mundo. Hoje, a responsabilidade é semear, pregar, apresentar aquilo que são os argumentos do Evangelho. Quando o Espírito de Deus se manifestar na sua forma plena, os argumentos darão lugar à prática. Os argumentos darão lugar à manifestação vívida da fé. E esta manifestação fiel, vívida, patente da fé, será o que convencerá o mundo a romper os laços, no momento em que Babilônia é desmascarada. Daí a importância do preparo hoje e da missão hoje, porque naquele momento haverá a colheita dos efeitos dessa missão. Quem se preparou terá parte do seu azeite ainda guardado para esse tempo final e concluir a obra. Quem não se preparou terá dificuldades nesse tempo e desistirá da fé, e provavelmente serão os que cumprirão a profecia que o Ellen White descreve para esse momento, que é os maiores perseguidores e embatedores ou inimigos da fé serão aqueles que outrora ocuparam as suas fileiras. Assim termino essas advertências na lição desse trimestre. Espero que tenhamos um bom estudo durante a semana. Aconselho dar uma repassada nos títulos da lição do trimestre inteiro para ver se ficou alguma coisa ainda em aberto que precisa ser relida, revista. Se tiverem tempo, a leitura do preparação para a crise final é uma boa pedida para esse momento de fechamento dessa lição. Espero que tenhamos todos um bom estudo durante a semana. Nos vemos no sábado que vem para recapitular tudo isso no próximo sábado. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade que temos de viver nesse momento peculiar da história, e para isso pedimos o poder e a manifestação do teu Santo Espírito, para que possamos concluir a obra e, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.